Amados, graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos e das irmãs, que sejamos edificados como temos sido, a cada dia, nas mensagens que cada irmão e cada irmã tem trazido para a edificação das nossas vidas. E eu deixo aqui também uma observação para que todos nós, guerreiros de oração, estejamos atentos até mesmo às escalas que são colocadas, para que sejamos edificados juntos e que possamos amarmos uns aos outros em Cristo Jesus. O perdão que devemos dar, o perdão que devemos também doar, é o mesmo perdão que nós vamos receber. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos faça crescer na graça, no conhecimento e no aprendizado do perdão a que devemos perdoar o nosso próximo através da palavra de Deus. Queridos, nesta tarde eu também vou estar colaborando com os irmãos, trazendo a mensagem sobre o perdão. O perdão está ali registrado em Mateus, no capítulo 26, 33 e 35. Esse perdão, ele vem de uma forma diferenciada. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor, ele não nos perdoou. Muitas vezes também nós não nos perdoamos a nós mesmos, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Muitas vezes a gente olha, observa o que fizemos e fala: gente, eu não me perdoo por aquilo que eu fiz, eu não me perdoo por isso, por aquilo. E isso nós mesmos acaba trazendo para nós prisão para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, sabermos que nós fomos perdoados por Deus. Deus nos perdoou mediante a sua graça, enviando a Jesus para nos perdoar. Então, ele nos deu o perdão. Tanto é que Jesus disse, que sendo perdoado, nós devemos buscar perdoar o nosso próximo. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 João, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado perante o Senhor Jesus Cristo justo. Se errarmos, não pequeis, porque já fomos perdoados por Deus, já fomos absolvidos dos nossos erros e das nossas falhas. Mas, contudo, estamos vivendo neste mundo e, às vezes, passamos a pecar, às vezes erramos, e dificilmente nós perdoamos a nós mesmos pelo que nós fazemos. Mas ele diz que o Senhor Jesus, o justo Senhor, ele nos tem concedido a graça e ele nos perdoa, ainda que já fomos perdoados pelo Senhor, mas nas nossas falhas nós recebemos dele o perdão. E aqui nós temos, em Mateus, um caso extremamente que fica sendo balançado, onde a negação de Pedro, ele, em alguns momentos antes, ele havia conversado com Jesus e Jesus falou que ele estaria indo ali e seria entregue nas mãos daqueles homens, daqueles soldados romanos. E naquele momento Pedro, ele falou: Senhor, olha, nós não vamos negar o Senhor, e eu não nego o Senhor. Eles podem até me matar, mas eu não vou negar. E Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele se levantou: não, que isso, de maneira alguma. E o acontecido logo à frente foi o fato real, que levou a Jesus àquele pátio, onde ali, ele sendo ali, espancado, ferido por aquelas pessoas, e Pedro ali no pátio daquele lugar, junto, esquentando fogo. Alguns passaram e disseram: olha, você é um deles, você é. E ele diz: não, eu não o conheço, e esbravejou, e certamente não falou palavras muito bonitas, certamente ele deve ter desmerecido Jesus. Então ali Pedro fala aquelas coisas todas e imediatamente o galo canta, e Pedro então traz à sua memória o que Jesus havia falado.
E quando ele olha, ele vê Jesus com um olhar para ele. Imaginemos aquele olhar de Jesus. Será que seria um olhar de: eu não te falei que você me negaria? Como é que foi esse olhar? Um mistério do olhar de Jesus para Pedro naquele momento. Mas aquele olhar faria toda a diferença pouco à frente. Então ali, após a negação e o rejeito, Pedro rejeitou a Jesus. Pedro jamais esqueceria o momento terrível em que Jesus olhou para ele. Quando Jesus olhou, Pedro automaticamente disse: eu agora não me perdoo pelo que eu fiz. Ele havia me avisado que eu ia negá-lo, e eu, em vez de eu me policiar, eu me deixei ser levado e pequei contra o Senhor, eu traí o meu mestre. Então Pedro, ele sai dali, chora amargamente por ter feito aquilo, mas certamente dentro de Pedro ele diz: eu não me perdoo pelo ato que eu fiz, eu não me perdoo por aquilo que eu fiz. Jesus já havia perdoado, Deus já havia perdoado, e Deus já havia, através de Jesus, falado com ele que o fato aconteceria. Mas Pedro, ele entra aquilo no seu coração e ele não se perdoa. Então ele volta às suas atividades de pesca, ele sai e afastou-se dos discípulos. Ele não esqueceria aquele momento terrível em que Jesus olhou para ele após a negação, e o olhar de Jesus, esse olhar de Jesus fez com que Pedro olhasse para dentro de si e dissesse: eu não mereço ser perdoado, eu enganei o meu mestre. Para ele, após a negação e o olhar de Jesus, Pedro sentiu que teria acabado tudo e se virou para trás. Foi a tomada de seu trabalho cotidiano. Certamente ele não se perdoava por aquele fatídico momento. Então Jesus, ao ressurgir, envia mensagem aos seus discípulos. E um detalhe, ele diz: avisa os meus discípulos que eu vou encontrá-los. Ele diz: avisa os meus discípulos que eu vou encontrá-lo e a Pedro. O grande detalhe está: e a Pedro. Então Pedro foi um homem de fé, um homem de coragem, de determinação, um homem que foi influenciado por aquele espírito que operava naqueles dias, para que ele pudesse levar esta palavra de negação ao seu coração. Mas o que Pedro muitas vezes poderia não saber, e de fato não sabia, é que aquele ato o melhoraria, e ele entenderia que as forças da natureza humana às vezes se deixa ser levada pela influência de outros e de pensamentos. O inimigo ali usou uma forma de enfraquecimento, e seria também uma forma, podemos observar assim, de que Pedro, estando fora, seria mais fácil para ele. Mas Jesus sabia a força e o poder e a fé existente em Pedro, e que através de Pedro milhares de pessoas se renderiam aos seus pés. Então Jesus diz: olha, avisa os meus discípulos e a Pedro. Eles avisam a Pedro, Pedro vai ter com Jesus, e no diálogo tranquilamente com Jesus ali, certamente ele reconhecendo a sua fragilidade, ele não se perdoando, ele chega até Jesus, e Jesus mostra para ele que o acontecido era necessário para o desenvolvimento e amadurecimento de Pedro. Se nós formos olhar, pouco antes, Jesus diz a Pedro: Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos, não é verdade? Então a gente vai lendo, a gente vai observando,
E Pedro, ele foi ali tocado pelo Senhor, porque todas as vezes que ele negou, foi as vezes que Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabe que eu te amo. E segunda vez Jesus diz: apacenta o meu rebanho. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Pedro, cuida do meu povo, do meu rebanho. E na terceira vez: Pedro, você me ama? Aquilo entristeceu, mas entristeceu porque dentro dele ele reconheceu, aí aquela sombra daquela situação passada de negação, ela veio, mas ela não veio para simplesmente destruir a Pedro. A pergunta foi para libertação, purificação e mostrando a Pedro que ele havia sido perdoado pelo Senhor. Então Pedro olha, se entristece e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, ou seja, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o que tinha dentro do meu coração. E ali ele diz: então apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. E através desta palavra nós vemos que o perdão ele nos foi dado por Deus. Podemos falhar, e nós somos humanos e falhamos, mas certo estamos de que Deus está presente para nos perdoar. Então eu e você precisamos aprender a perdoarmos a nós mesmos. Quantas vezes nós não nos perdoamos por uma mala extraviada? Quantas vezes nós não nos perdoamos por uma palavra que falamos? Quantas vezes nós não nos perdoamos por um erro até no seio familiar, um erro no relacionamento, seja ele conjugal, seja ele de pai para filho, seja ele na área profissional, seja ele na área financeira. Quantas vezes nós não nos perdoamos? Então nós precisamos aprender com Pedro que o perdão já nos foi dado, e aprender também com Pedro a nos perdoar, porque naquele ato de estar com Jesus após a ressurreição, ele aprendeu a se perdoar, e através desse perdão que ele ali naquele momento, naquele contato com Jesus, ele se perdoou quando ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ali estava o livramento, ali estava a libertação, a chave da prisão que Pedro tinha colocado dentro de si. Esta chave foi que abriu as portas, e depois disso ele ganhou muitas almas para Jesus. Amados, que Deus nos perdoe, que Deus nos abençoe e que nós possamos entender que Jesus, ele nos ama. Então vamos aprender a perdoar primeiro a nós mesmos. Você que está com um relacionamento no seu lar, você já pediu perdão? Pai, você já pediu perdão ao seu filho pelas palavras que você disse a ele? Mãe, você pediu perdão aos seus filhos? Filhos, vocês já pediram perdão aos seus pais? Vocês já buscaram a reconciliação com os seus pais? Quantas vezes nós andamos direcionados, porque direcionamos as pessoas e somos direcionados, mas não conseguimos perdoar. Achamos que o que fizemos ou que as pessoas fizeram para nós não existe perdão, e muitas vezes estamos errados. O meu pai, ele pode errar, ele pode, no momento, no calor de uma discussão no lar, ele usar uma palavra, e esta palavra, ela pode trazer algum dano, mas eu preciso aprender a perdoar o meu pai. Então muitas vezes nós, servos e servas do Senhor, temos conflitos internos conosco porque deixamos de perdoar os nossos pais, porque deixamos de perdoar os nossos filhos. Nós não temos coragem de pedir perdão. É difícil você chegar perto de uma pessoa e pedir perdão, principalmente se esta pessoa que você vai pedir perdão foi ela a causadora da situação. Jesus esteve com Pedro, e Pedro foi o causador
também daquela negação, né? Porque ele negou. Então, no momento que ele nega, ele causou um sofrimento também ao coração do mestre. Mas o mestre foi lá no ato de perdoá-lo, e ele foi restaurado, restabelecido, e veja quantas almas ele ganhou para o reino. Então, amados, que nós aprendamos a perdoarmos uns aos outros. Falhamos, erramos, mas o perdão verdadeiramente precisa existir dentro de nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, tenhamos um restante de semana abençoados e que sejamos edificados através do Espírito Santo de Deus. E lembre-se, perdoa, não deixe de perdoar. Você já perdoou você? Pense nisso, você já perdoou você? Será que esta dor, este sentimento, o sistema emocional um pouco abalado, será que não é por causa de você não ter perdoado você, por um ato, por uma falha sua? Você já conversou com você? Você já perdoou você? Isso é importante. Pense nisso e vamos perdoarmos uns aos outros em Cristo Jesus. Deus abençoe os irmãos, que esta mensagem possa servir de alento, de fortalecimento e de orientação para nós, e que aprendamos a cada dia que o perdão é Ele que nos preenche e Ele que nos liberta da nossa prisão. Através do ato de perdoar, muitas almas podem ser convertidas ao Senhor. Deus abençoe os amados e as amadas, e que Cristo nos ilumine a cada dia mais. Um abraço a vocês.